novo ministro é colombiano naturalizado brasileiro. É graduado em filosofia e em teologia. Os primeiros meses do governo Bolsonaro foram bem tumultuados na educação. Começou com um livro didático que eles tentaram mudar e de permitir erros e permitir que pudesse colocar propagandas e depois recuaram. É um apelo da família brasileira ao ensino domiciliar. Aí foi para um projeto sobre homeschooling, um super debate, se vai autorizar, se não vai autorizar homeschooling. E daí veio uma notícia super bobástica, que foi a carta pedindo que as escolas cantassem o hino nacional e gravassem esse hino nacional, gravassem as crianças e mandassem para o Ministério, ou seja, o Ministério usaria essas imagens de alguma forma. Ela terminava com um slogan do governo federal, né? Então isso causou também muita repercussão. Mas a carta, que no final a carta foi abolida, tudo isso com o primeiro-ministro Ricardo Vélez. 8 de abril foi anunciado um novo ministro, que é o atual, o Abraham Weintraub. Ele é um ministro que é um pouco mais contido mesmo nas falas, mas recentemente ele também parece que encampou essa ideia que o anterior tinha, grava os vídeos no Twitter. Tá chovendo fake news. Que já chegou também com diversas polêmicas, com declarações aí muito contundentes, né? Falou que ia cortar o orçamento das universidades que promovessem balbúrdia, né? Isso teve uma imagem muito negativa. Ainda foram divulgados cortes, né? Que foi de fato uma medida, mas cortes no ensino superior, nas bolsas. 3,5 chocolatinhos. A gente não está falando para a pessoa. Esses 3,5 chocolatinhos. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. Então, de alguma forma, essas notícias e essas polêmicas acabaram movimentando o brasileiro para pensar na educação e ver de fato a educação que ele quer para o seu filho. No começo era muito difícil, porque era um governo novo, né, de políticos não muito conhecidos, os ministros também muito desconhecidos do meio educacional. Para quem cobre educação, a gente não conhecia o ministro Ricardo Vélez logo que ele assumiu, ninguém que estava sendo chamado para compor a equipe dele a gente conhecia, então ninguém tinha fonte. Eu tive a chance, né, a sorte um pouco também de fazer a primeira entrevista, né, com o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, né. É bem complicado, né, o governo Bolsonaro trabalha de uma maneira diferente com a imprensa, que a gente não está acostumado, a gente está aprendendo. É uma outra seara de cobertura que eu acho que aqui no Brasil a gente não estava acostumado a ter de fazer, assim, né. Nos Estados Unidos com o Trump as pessoas já meio que entenderam qual é a dinâmica. I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead. A gente vai discutir como que foi de fato essa cobertura, falar um pouquinho dos bastidores da cobertura, das dificuldades, tentar ajudar os colegas que talvez não estivessem tão imersos nessa cobertura, o que a gente pode continuar fazendo. Ver como cada um aí conseguiu lidar com essa cobertura um pouco diferente do que a gente estava habituado, né? E também ouvir das pessoas aí o que elas esperariam ou o que elas acharam do que a gente tem feito aí nesse ano.